João capítulo 14, versículo 26. A Bíblia diz: mas o Consolador, a missão é tríplice. Primeiro, consolar. Lá diz: o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Olha aí, a segunda missão dele é ensinar. Primeiro, consolar. Segunda, ensinar. Então ele vos ensinará e vos fará lembrar. É a terceira missão dele. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo tem uma missão nessa terra. O Espírito Santo tem uma missão nessa terra. Sabe o que significa essa missão tríplice do Espírito Santo? Ele guia a igreja hoje na face dessa terra. Ele é quem guia. Ele é o maior professor da face da terra. Está com dúvida? Procura o Espírito Santo, pergunte para ele. Pergunte para ele. Graças a Deus. Queridos, a igreja durante muitos anos esteve enfurnada em heresias. Por quê? Porque simplesmente perguntavam fulano, o que fulano acha, o que fulano acha. Esqueceram de se perguntar ao Espírito Santo. É por isso que a gente tem tanta religião furada por aí afora. Tanta coisa terrível. Esquecem-se de perguntar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono da igreja hoje. Ele está governando a igreja hoje na face da terra. Ele tem uma missão. Graças a Deus. E aí você pergunta: acabou? Não acabou não, nós estamos só começando. Glória a Deus, o negócio vai começar a ficar bom daqui a pouco. Glória a Deus. Queridos, o diabo também tem uma missão. Isso aí, manda que tristeza, é triste, mas tem. E tem muita gente sendo enganada por isso. A Bíblia diz aqui em João capítulo 10, no versículo 10 mesmo, na parte A do versículo, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A missão tríplice do diabo está aí: roubar, matar e destruir. Ele quer roubar sua paz, roubar sua fé, roubar sua salvação, quer te destruir, acabar com a sua família. Ele quer fazer isso, mas aqui tem guerreiros que não deixam, em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Coitado, né? Coitado do inimigo. Aqui não. Amém, queridos? E a igreja do Senhor também tem uma missão. É Bíblia. A igreja de Cristo tem uma missão. Qual que é a missão da igreja do Senhor? Eu separei um versículo para a gente ler, Mateus 28, 19. A Bíblia diz que a igreja tem uma missão nessa terra. A gente não está aqui, eu estou aí, né? O que vier, tá bom? Mas não é assim não. Nós temos uma missão nessa terra. A igreja do Senhor tem uma missão, e essa missão foi dada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 28, 19. Lá está escrito da seguinte forma: portanto, ide. Olha aí, ide é a primeira missão. Então nós temos que ir, não tem que ficar com o braço cruzado. Temos que ir, temos que nos movimentar, temos que fazer alguma coisa. Meu Deus, a igreja não está crescendo, vamos fazer célula. Meu Deus, a célula não está rendendo, vamos fazer alguma coisa, vamos movimentar, vamos fazer alguma coisa. Ide é a primeira missão da igreja. Mas ide aonde? Por todo mundo. Fazer discípulos. Olha aí, fazer discípulo. O que é fazer discípulo? O que é fazer discípulo? Meu Deus, o que é fazer discípulo? Eu estou aqui, mas eu não sei fazer discípulo. Meu irmão, fazer discípulo nada mais é do que aquela pessoa ver a sua vida como um espelho para ela começar a seguir. É básico. Discípulo basicamente é isso. Aquela pessoa que você está ali orientando, pregando, talvez tentando ganhar para Jesus, ela tem que ver primeiro na sua vida um diferencial, para que ela possa se converter e chegar-se até Jesus. Isso é fazer discípulo, é básico, é muito básico, não é? E a Bíblia diz: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar é a terceira missão da igreja. Somente pelo batismo uma pessoa se torna membro da igreja. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Eu nunca vi membro de igreja que não passou pelo batismo, nunca vi. E você que está na dúvida de se batiza ou não, meu irmão, tome atitude hoje na sua vida. Tome atitude hoje na sua vida, decida-se: meu Deus, hoje é o dia da minha bênção, da minha virada, eu vou me batizar em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Já desanimaram ou não querem mais? Aleluia. Aqui no versículo 20, capítulo 13 de Números, versículo 20, a Bíblia diz: como é o solo? É fértil ou é estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei, aliás, do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Olha aí, Moisés deu uma ordem específica, mandou que eles fossem, mas tinha um requisito. Qual que era o requisito para que ele mandasse aqueles 12? Esforçai-vos. Opa, o negócio aqui vai começar a ficar estreito. Esforçai-vos. O que eu estou vendo de gente, aqui em Cuiabá não deve ter isso, mas em Belo Horizonte, o que eu estou vendo de gente batendo
cabeça, batendo cabeça. Outro dia a gente estava numa casa, eu cheguei, o clima já ficou estranho, né? A gente, todo crente tem que ter o dom do discernimento de espírito, né? Porque senão você fica todo enrolado por aí fora. Eu cheguei, o negócio estava estranho, eu falei, tem algo errado aqui. Eu falei com a minha esposa, ó, André, tem algo estranho aqui. Eu falei, não, tá beleza, tá. E tinha um grupinho lá orando, e orava, e não sei o que, e pula pra lá. Eu não sou nada contra o Pentecostes, porque eu sou pentecostal, né? Eu sei que a quadrangular também é pentecostal. Então nós não temos nada contra o Pentecostes, nós temos contra algumas coisas que estão saindo por aí fora. E eu cheguei, fiquei olhando assim, aquele grupinho de irmãos, era cerca de uns 10. E eu falei assim, é engraçado, irmão, qual que é a sua igreja? Ah, eu não tenho igreja não, eu ando por aí fazendo obra. Eu falei, uai, engraçado, né, esse negócio? Uns negócios estranhos assim, né? Uns trem assim meio batendo cabeça lá. Eu falei, uai, você anda aí fazendo a obra? Eu falei assim, uai, irmão, então a Bíblia que você está lendo não é a mesma que eu estou lendo, não? Por quê? O que tem contra isso? Eu falei, então vamos ler Hebreus 10, 25, você vai ver lá o que tem. Não deixe a sua congregação, como é costume de alguns. O escritor de Hebreus alerta, não deixe a sua congregação como é costume de alguns. O irmão ficou meio assim, saiu fora, ficou meio de lado. Perguntei para o outro, qual é o seu pastor, meu irmão? Começou a gaguejar. Não, é o seu pastor. Como é que é o seu pastor? Como é que é o nome do seu pastor? Ele sabe que você está aqui? Eu não tenho um pastor não precisa desse negócio de pastor não, eu vou lá na igreja, congrego, faço a obra. Eu falei, o quê? Você não tem pastor? Eu falei, meu irmão, vamos voltar para a Bíblia que é melhor. Efésios capítulo 6, obedeça aos vossos pastores. Que história é essa? Tem um grupo aí batendo cabeça, lá de cabeça, não está fazendo a obra, está fazendo só a obra do diabo, porque a obra de Deus nunca foi feita desse jeito. Nunca. Tudo com ordem e com decência. Nós temos pastores, temos a igreja, temos as células, temos a nossa liderança, que a gente presta contas. Que história é essa de bater cabeça por aí afora? E a Bíblia diz que eles tinham que ser esforçados, tinham que ter força, tinham que ser esforçados. A Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 8, né? Fala sobre os corajosos, aqueles, aliás, que têm falta de coragem. A Bíblia diz, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Olha aí, o lugar dos mentirosos, o lugar dos covardes. Não temos que ser covardes. Paulo diz, nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam, em nome de Jesus. Nós somos daqueles que avançam para frente, nada de recuar. Amém, queridos? Aqui no versículo 27 de Números 13, a Bíblia diz assim, relataram a Moisés o seguinte, fomos à terra a que você nos enviou, ela verdadeiramente mana leite e mel, esse é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Puxa vida, que derrota, misericórdia. Não, a terra é muito boa mesmo, tem umas frutas boas lá, é uma terra que planta, tudo que planta dá, é uma terra excelente, tem muita água e tudo, mas não é para nós não, pelo amor de Deus. Que espírito de derrota é esse na vida desses 10 espias aqui? Que espírito de incredulidade terrível! Porque aí eu comecei a parar, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei assim, meu Deus, esse pessoal era líder do povo, eles eram um dos líderes. O que faz com que líderes se desanimam? Por que líderes desanimam? Eu comecei a pensar, falei, Senhor, o que faz com que líderes e também pessoas que não são líderes comecem a desanimar? O que faz? O que leva uma pessoa a desanimar na sua fé? Eu comecei a pensar e o Senhor me deu algumas respostas. A primeira é porque eles limitam o poder de Deus. Peraí, Deus te deu uma bênção ontem e não pode te dar hoje? Que história é essa? O Deus que operou na sua vida ontem, Ele é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Que história é essa? Não, Deus me abençoou grandemente lá, eu acho que hoje não vai ser bem assim não, meu irmão. Que história é essa? Nós estamos limitando o poder de Deus demais. Você quer ter uma base do poder de Deus? A Bíblia toda fala do poder de Deus. Mas você quer ter uma base, uma das partes que eu acho mais tremendas do poder de Deus está em Jó capítulo 39. A partir, aliás, do capítulo 39 de Jó.
Se você ler até o capítulo 42, que é o final de Jó, você vai ver, vai ter uma base do que é o poder de Deus. Jó estava meio assim para baixo, meio cabisbaixo, estava ali naquela situação terrível que a gente já conhece, e Jó estava falando: olha, quem me dera encontrar Deus aqui agora, quem me dera que o Senhor viesse aqui nesse momento agora. E a Bíblia diz que Deus apareceu para ele, lá no capítulo 39 de Jó. E Deus apareceu para ele e começou a falar assim: olha, Jó, que é isso aí, Jó? O que você está arrumando aí, Jó? O que você está fazendo aí, Jó? Ah, Senhor, é porque eu estou aqui, tá o Jó. O que é isso, Jó? Por que você está reclamando desse jeito aí? Que história é essa aí, Jó? Ô Jó, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, já que você está achando que tem alguma sabedoria. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, Jó, quero ver se você me responde. E Jó ficou assim, meio cambaleante, né? Meio assim, porque, né? E a Bíblia diz que Deus começou a fazer perguntas para Jó no capítulo 39 de Jó. A primeira pergunta que Deus fez para Jó foi: aonde você estava quando eu fiz a terra, Jó? O quê? Hein? Ou como? Jó, onde você estava quando eu fiz a terra? Você acha que tem sabedoria? Olha o poder de Deus, queridos. Onde você estava quando eu criei o mar, Jó? Você já viu as ondas do mar, que elas batem na praia e não podem passar dali, a não ser que eu ordene? Eu criei o mar, Jó. Eu fiz aquilo ali, Jó. Olha o tamanho do poder de Deus. E Deus vai falando dos animais, das cabras das montanhas. Deus vai falando dos cavalos, que Ele colocou a crina no cabelo, no pescoço dos cavalos. E vai falando, e vai falando. Quando chega lá no capítulo 41, Deus fala do crocodilo, em muitas Bíblias traduzidas como Leviatã. Aí Deus separa um capítulo inteiro para ele. Olha, Jó, está vendo esse animal enorme que você está vendo aí? Será que você vai amarrar uma coleira no pescoço desse animal e sair brincando com ele por aí, como se fosse um animal de estimação, Jó? Só de você pensar em encostar a mão nele, você já era, você treme todo. Olha o poder de Deus. E Deus continua conversando com Jó sobre o crocodilo. Olha aí, Jó, será que você vai pescar esse crocodilo com um anzol? Será que você pode fazer isso, Jó? Como é que faz? Como é que você faz para pegar esse animal desse tamanho? Olha o tamanho do couro desse animal, Jó. Olha o tamanho desse animal. Olha o tamanho dos dentes desse animal, Jó. Jó, quero te falar uma coisa: esse animal desse tamanho, ele só faz aquilo que eu ordeno, ele obedece aos meus comandos, porque poderoso é o Senhor. Graças a Deus. É só isso, Jó, mais nada. Queridos, e ali eu acho tremendo aqueles capítulos de Jó, tremendos. E para completar, você fala assim: não, mas isso aí foi no Antigo Testamento, isso aí é Deus, Deus é poderoso mesmo, tá? Mas Jesus tem todo o poder. A Bíblia diz em Mateus 28:18, o próprio Jesus declarou isso. Nenhum líder religioso na história da humanidade teve coragem para falar o que Jesus falou em Mateus 28:18. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Acabou, não sobrou poder para mais ninguém. Quem é Buda, quem é Maomé, quem é Allan Kardec, não sobrou poder para mais ninguém. Todo o poder é me dado nos céus e na terra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí que coisa tremenda. Então as pessoas limitam o poder de Deus demais. Não, Deus não pode, Deus não pode, Deus não pode. Que Deus não pode, meu irmão? Tudo é possível para aquele que crê. Assim diz a palavra. O segundo motivo pelo qual as pessoas desanimam, pelo qual as pessoas assim ficam desanimadas. Por que as pessoas ficam desanimadas? O segundo motivo: porque elas não acreditam em si mesmas. Você tem um potencial. Nós somos criados por Deus com um potencial. Todos nós temos um potencial dentro de nós. Quais são os seus potenciais? O que você pode fazer, o que você não pode? Você tem que entender o seu potencial. As pessoas não entendem, eles se mostram frouxos demais. Sabe o que diz a palavra em Provérbios 24, versículo 10? Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, então a sua força vai ser pequena mesmo. Está lá, Provérbios 24, 10. Então que história é essa? Fica desanimado porque eu estou com medo, não vai dar certo, não vai ter jeito, como é que pode, como é que faz? Que história é essa, meu? Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, então a sua força será pequena mesmo, né? Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo pelo qual as pessoas desanimam: elas não conhecem a própria força. Não conhecem a própria força. Sabia que o ser humano tem uma força incrível, no sentido da fé falando? Com a sua oração você chega no Japão e move montanhas lá no Japão, se você quiser. Lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Com a sua força, com a sua fé, você pode fazer coisas impossíveis. Câncer podem ser curados. Quantos testemunhos nós temos no meio da igreja desse respeito? Quantas coisas nós temos ouvido no meio da igreja? Então, peraí, elas não conhecem a própria força.
Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 13, 4. A Bíblia diz: porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, nós somos fracos dele, mas pelo poder de Deus nós viveremos com ele para vos servir. Então, com Jesus nós somos fortes, sim, em nome de Jesus. Aleluia. Eu prossigo, como diz Paulo, eu prossigo para o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo com Deus, em nome de Jesus. Olha que diferença. Amém, queridos? O quarto motivo pelo qual as pessoas desanimam é porque elas deixam o medo dominar. O medo é a quarta emoção básica do ser humano. A quarta emoção básica do ser humano. O ser humano tem 4 emoções básicas, então o medo é a quarta delas. E o que é o medo? Então eu não posso ter medo? Pode, nós temos medo, nós somos seres humanos, ninguém é robô aqui. Nós temos o medo da barata, o medo, sei lá, da lagartixa, o medo de sair, o medo de atravessar a rua sem olhar para os lados, são medos naturais da gente. Mas agora, se você deixar o medo te dominar, é aí que é o problema. É aí que está o negócio. O medo, quando domina a pessoa, ele vira um pavor. O que é o pavor? É o medo incontrolável. Ninguém consegue controlar aquele medo. Lembra de Êxodo, capítulo 14, versículo 15? O povo de Israel estava acuado na frente do Mar Vermelho. Olhava para o lado, tinha montanhas. Olhava para o outro lado, tinha montanhas. E para piorar um pouquinho mais a situação, olharam para trás e vinha Faraó com 600 carros ferrados. Está lá no texto. 600 carros ferrados, o maior exército da terra na época. Eles falaram: bom, agora não tem como mais não, agora já era. E desesperadamente começaram a clamar e murmurar. E a Bíblia diz que eles pediram a Moisés para clamar: Moisés, faz alguma coisa aí, clama a Deus. E a Bíblia diz que Moisés clamou a Deus, Moisés orou a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para aquele povo? Ei, Moisés, eu vou enviar um anjo que vai tirar esse povo daí. Será que foi essa? Não foi. Sabe qual foi a resposta de Deus para eles? Diga ao povo que marchem. Que história é essa? Faz alguma coisa, Moisés. Tem coisas que nós podemos fazer. Tem coisas que você talvez está passando um momento difícil, dificuldade na sua vida. Tem coisas que você pode fazer dentro desse problema que você pode ser abençoado. Talvez Deus não quer te livrar desse problema, não. Deus quer ser glorificado aí dentro onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Deus foi glorificado na vida do povo de Israel, ali naquele lugar onde eles estavam. Olha só, o medo dominou aquele povo. Deus perguntou: por que eles estão clamando a mim? Diga que marchem, manda marchar. Ou seja, toma uma atitude, faz alguma coisa. O que Deus estava querendo falar ali em Êxodo 14, 15? Deus estava querendo falar com eles o seguinte: olha, Moisés, marchar é com vocês, abrir o mar é comigo, marchem em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda, né? No versículo 30 do capítulo 13 de Números, a Bíblia diz o seguinte, versículo 30: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos de forma animada e vamos possuir aquela terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. De novo o espírito de derrota entrou em ação. De novo, agora eram 10 contra 2, e os 10 inflamando toda a congregação. O espírito de derrota era terrível. O espírito do pessimista é terrível. Se o pastor fala assim: não, nós vamos construir aqui, ó, tá, eu não lembro da época que estava só um salão aqui, mas o pastor falou: não, nós vamos comprar mais uns 2 lotes aqui para o lado e vamos construir. O espírito do pessimista: pastor, será? Não sei, será que vai dar jeito? Será que vai ter como? Será que vai ter como, pastor? Não sei. Pô, pastor, a obra está desse jeito aí, será que vai ser concluída, pastor? Ai, meu Deus. Espírito do pessimista, seja otimista em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja otimista. Vai, siga a visão, seja otimista. Deixa o pessimismo de lado. Deixa o pessimismo dentro do seu casamento de lado. Deixa o pessimismo do seu filho, talvez está confiando nas drogas, está confiando enfurnado em qualquer outra coisa que não esteja na igreja. Deixa o pessimismo de lado. Começa a profetizar sobre a vida da sua família. Sua família vai ser uma bênção nessa igreja em nome de Jesus. Deixar o pessimismo de lado. Queridos, a mente humana, ela trabalha com 2 processos. Olha só, aqui nos versículos 32: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores.
todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, porque os descendentes de Anak são de raça gigante. E éramos todos, eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Olha o que eles estavam falando: não, a gente é igual gafanhoto perto deles, eles são todos gigantes. Olha o pessimismo. A mente humana trabalha com dois processos que trabalham a mente humana. A mente humana trabalha com um processo interessantíssimo, com o passado, que diz respeito à nossa memória. Tudo que você lembra do passado é a sua memória que está lembrando. O passado, que é a sua memória, e a imaginação, que é o seu futuro. Hoje você imagina o que você vai ser lá na frente. É a imaginação, os dois processos da mente humana: passado, memória, imaginação, futuro. O que você está imaginando para você? O que você tem imaginado para você? Eu não sou nada, eu sou um velho, eu sou um pobre coitado. Então eu sinto muito, Deus não tem nada a ver com a sua incompetência. Sinto muito. Não, eu sou um vencedor, eu vou abrir células, eu vou ser um grande ganhador de almas, eu vou ser um grande multiplicador de células nesse lugar. Opa, Deus tem algo com você neste lugar, em nome de Jesus. Olha aí, seu pensamento está lá na frente, você está imaginando coisa boa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a imaginação, o que é a imaginação? A psicologia, a medicina explicam que a imaginação nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de criar imagens. Só isso, mais nada. É simples assim, é a capacidade que nós temos de criar imagem. Quando você chega na sua casa, deita no sofá, tranquilo, e começa a pensar no seu futuro, você vai criando imagens na sua mente. Puxa vida, eu vou trocar meu carro esse ano, meu Deus, eu vou reformar essa casa, meu Deus, eu vou sair desse aluguel, vou comprar uma casa nova. Você vai criando imagens na sua mente. Essa é a sua imaginação, você está projetando a sua mente para o futuro. Ainda que tem muita gente que só pensa no passado, mas você está projetando para o futuro. Eu vou em nome de Jesus. Quando você imagina em nome de Jesus, as coisas funcionam em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando aqui no capítulo 14 de Números, nos versículos, a partir do versículo 1 diz: então toda a congregação levantou a voz e chorou em alta voz, em voz alta naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Coitados, né? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quantas vezes na caminhada cristã dá vontade de voltar? Não, eu sou um super santo, eu não penso isso não. Não, irmão. Conta para outro, porque para mim isso não cola mais. Não, eu sou um santão, eu não posso nem pensar nisso, que dá vontade de voltar. Que história! Eu já perdi as contas de quantas vezes deu vontade de voltar no início da minha caminhada. Eu perdi as contas. E qual que é o pecado nisso? O pecado não é você pensar, o pecado é você voltar mesmo. É isso que é o pecado. E você querer inflamar outros: esse negócio de igreja não dá certo não, esse negócio de célula não vai dar muito certo não, aí vai querer voltar, vai querer voltar. Ô meu irmão, a Bíblia diz que nós somos daqueles que avançam, não daqueles que voltam. Aleluia! Não tem ninguém querendo voltar aqui não, nós estamos avançando em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles foram influenciados negativamente pelos derrotados, pelos da visão derrotada. Eles foram influenciados negativamente. Outra coisa, eles tomaram a decisão com base na opinião dos outros. Opa, deixa eu te falar um segredo aqui. Você nunca pode tomar decisão com base na opinião dos outros. Nunca. Toma decisão com base na palavra, é muito melhor. Por que eu não posso tomar decisão com base na opinião dos outros? Porque cada um tem uma opinião. A opinião dos outros é frágil, cada um tem uma opinião. Se eu levantar um tema aqui nessa noite, você perguntando cada um vai ter uma opinião diferente. A opinião dos outros é frágil. Não porque o borracheiro da esquina falou que é para eu fazer assim, porque o dono do supermercado também falou que é para eu fazer assim. Você vai se afundar. Simplesmente se afundar. Está precisando tomar uma decisão séria na sua vida? Vai para a palavra, é muito melhor. Aleluia. A palavra é a base de tudo nas nossas vidas. Queridos, ainda no capítulo 14, versículo 9, a gente já está encerrando aqui. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não temais. Aleluia.
olha o que Caleb está falando aqui, um show de como confiar em Deus. Eu quero que me dane, não quero nem saber se aquilo lá tem gigante, não quero nem saber o que tem lá não. Eu sei que aquela terra é nossa, porque o Senhor prometeu, nós vamos conquistar aquele lugar. Não quero saber o que está lá não, eu quero é conquistar, em nome de Jesus. Eu não quero saber a luta que vem sobre a minha vida, eu quero é prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Aqui no versículo 10, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E diz aqui o versículo 11: disse o Senhor a Moisés: até quando você me provocará? Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti um povo maior e mais forte do que este. A gente sabe que isso aqui não aconteceu. Deus falou com Moisés: olha, eu vou matar todo mundo, e é simples, eu faço um povo aí, a partir de você aí, ó, você, Arão e suas esposas, não tem problema não, eu faço um povo aí a partir de vocês, está tudo bem. A gente sabe que isso não aconteceu. Moisés intercedeu, Deus voltou atrás e não exterminou o povo. A gente sabe que isso não aconteceu. Se você for ler o texto, você vai ver. Mas olha o que Deus queria fazer com os murmuradores. Olha que coisa terrível. Murmuração provoca o desprezo de Deus nas nossas vidas. Murmurador é desprezado por Deus, está no texto, é desprezado. Deus estava desprezando aquele povo: eu não quero nada com esse povo mais, eu vou fazer um povo a partir de você, Moisés. Acabou, vou matar todo mundo e fica por isso mesmo, não é? Acabou, Moisés. Apesar que de certo eles não entraram mesmo, né? Foram seus filhos que entraram. Mas aí aquele povo murmurou contra o Senhor, eles provocaram o desprezo de Deus. Murmuração, o que é a murmuração? A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. É como se você estivesse dizendo assim para Deus: o Senhor não é Deus suficiente para resolver meu problema. Murmuração nada mais é do que isso. É como se você estivesse tomando aquele problema nas suas mãos e falando assim: olha, Senhor, eu coloquei para resolver, mas agora deixa comigo que eu vou resolver. Então o Senhor não é Deus o suficiente para resolver esse problema que eu estou passando aqui. Murmuração nada mais é do que isso, né? Uma reclamação descabida contra Deus. Essa é a murmuração. Queridos, para a gente encerrar aqui, no versículo 23, a Bíblia diz: nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram vai ver a terra. Isso aqui se cumpriu. Isso aqui se cumpriu. O que significa? Todo murmurador tem uma sentença sobre ele. Todo murmurador já tem uma sentença de Deus sobre a cabeça dele. Olha aqui: não viram a terra. Mas pastor, o povo de Israel entrou na terra. Sim, os filhos dele, mas eles não. Morreram todos no deserto, se você ler o texto. Meu Deus, então é assim, todo murmurador tem uma sentença sobre ele. Queridos, Paulo já alertava sobre a murmuração em 1 Coríntios 10, versículos 9 e 10. Ele diz: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas serpentes. E não se entreguem à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Olha o alerta de Paulo para a igreja: lembre-se do povo de Israel, nada de murmurar. Está ruim, está difícil, está terrível, não sei o quê. Para de murmurar e vai trabalhar. Para de murmurar e vai fazer alguma coisa para Deus. Aleluia! Para de murmurar, pelo amor de Deus. Aqui no versículo 25, a Bíblia diz: dado que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e retornai ao deserto na direção do Mar Vermelho. Eles estavam caminhando para Canaã. Deus falou com eles assim: nada disso, volta todo mundo, muda de direção, vai todo mundo para o outro lado. Sabe por quê? Aqui no versículo 25 nós vemos: murmuração nos faz andar para trás. Deus falou: volta todo mundo, eu não quero saber de nada mais, volta todo mundo. Olha aí, o murmurador anda para trás, está andando para trás. Olha aí, guerreiro não pode andar para trás, guerreiro tem que avançar em nome de Jesus. Guerreiro não tem que andar para trás coisa nenhuma. A vida do murmurador só dá errado, mas a vida do guerreiro que não murmura é uma bênção em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Aqui no versículo 34, a Bíblia diz: olha, acompanhe comigo, 14:34 de Números: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, ou seja, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Tristeza isso aqui.
tristeza, o caminho deles ia durar 40 dias. Olha que coisinha tranquila. 40 dias caminhando no deserto, de repente estava lá dentro da terra, tudo na bênção. Se Deus falou, Ele cumpre. Quem somos nós? Se Deus falou, está cumprido. Mas só que eles começaram a murmurar, além de voltar para trás, além de ter uma sentença sobre a cabeça deles, Deus falou para eles assim: olha, desses 40 dias, cada dia vai se tornar um ano. Ou seja, então vocês, em vez de 40 dias, só vão chegar na terra daqui a 40 anos. Sabe o que significa? Murmuração torna o caminho mais longo. Terrível. Murmuração torna o caminho mais longo. De 40 dias para 40 anos, está mais longo o caminho. E a Bíblia diz que eles ficaram dando voltas no deserto mesmo, até acabar com tudo, até morrer aquela geração e se levantar outra, né? A Bíblia diz no versículo 35: então disse o Senhor a Moisés, tal homem, capítulo 14, 35, perdão, eu, o Senhor, falei, e certamente assim farei, e toda essa má congregação que se levantou contra mim, nesse deserto, se consumirão e morrerão. Acabou. Murmuração atrai a morte. Murmuração atrai a morte. Aí você fala assim: não, pastor, tenho visto muita gente murmurando aí, até hoje não morreu, está tudo tranquilo. Sim, mas talvez espiritualmente já está lá, morto. Quem murmura está morto espiritualmente. Está morto. Então cuidado com a murmuração na sua vida. Cuidado. Guerreiro não murmura, guerreiro vai em frente. Guerreiro pula obstáculos. Guerreiro é aquele que faz igual Davi falou. Davi falou o seguinte: olha, se eu estou caminhando, tiver a muralha na minha frente, não tem problema, eu pulo ela. Se ela não cair, eu vou ter que pular, não tem problema, mas de qualquer forma a gente vai avançar. Em nome de Jesus a gente vai chegar naquele lugar. A gente vai chegar no nosso objetivo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu faço algumas perguntas para encerrar aqui nessa noite. Como você se encontra hoje? Olha aí, é uma pergunta pessoal. Como é que eu vou responder isso? Dentro de você mesmo. Como que você se encontra hoje? Como está a sua vida hoje? Como tem sido as suas atitudes hoje? São perguntas que faz a gente pensar. Como tem sido as minhas atitudes? Eu sou um guerreiro? Será que eu medito na Bíblia todo dia? Guerreiro é aquele que medita todo dia. Guerreiro é aquele que ora todo dia. Guerreiro é aquele que trabalha na obra de Deus. Ainda que não seja todo dia, mas ele trabalha na obra de Deus. É o guerreiro. Como tem sido as suas atitudes, né? O que você espera do amanhã? O que você espera para amanhã, né? Outro dia a gente foi conversar com um rapaz que estava meio debilitado lá. Opa, meu esposo está voando aqui, né? Obrigado. E a gente estava conversando com um rapaz lá e nós falamos para ele assim: ô rapaz, volta para a igreja. Deixa esse negócio de mundo para lá, esse negócio de a gente ficar aí não, tomando todas por aí afora, para com isso, deixa para lá. E ele falou assim: não, eu tenho um irmão ali também que é evangélico. Aí nós chamamos o irmão dele, tá? E o irmão dele não pregava para ele. Eu falei: rapaz, por que você não prega para o seu irmão? Dá uma força para ele aí, tá? Leva ele para a igreja lá também. Tem uma célula aí perto da sua casa, já aproveita aí, já tá, né? Tudo certinho, leva ele lá para receber uma oração na célula. Vai ser uma bênção para ele, para você também, em nome de Jesus. Já pensou? A pessoa ser liberta da bebida, assim, dentro de casa. Normalmente, eu não digo 100%, mas normalmente quem bebe é violento, não é? Eu não digo que são todos, mas a grande maioria. Quem bebe normalmente é violento. Então, o rapaz estava lá, e eu conversando com o irmão dele, eu falei assim: rapaz, você é de qual igreja? Ah, eu sou da denominação tal. Eu falei assim: mas qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu objetivo da vida? O que você pensa da sua vida? O que você pensa fazer na sua vida? Ele falou assim: ah, pastor, eu estou aí, né? O que Deus quiser, tá bom. Eu falei: Deus não tem nada a ver com a sua incompetência. Deus tem nada a ver com a sua incompetência. Eu estou aí, que história é essa? Onde está isso na Bíblia? Eu estou aí. Qual dos profetas disse isso? Eu estou aí, Deus, quem quiser, tá bom. O que é isso? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Opa, mudou a história. Que história é essa? Então, o que você pensa do amanhã? O que você espera do amanhã? Né? Você sente que sua vida está travada? Olha aí, guerreiro não pode ficar com vida travada. Não pode, ainda que as lutas, os problemas venham, mas sua vida não pode ficar travada. Outra coisa, você precisa de algo novo na sua vida? Você está precisando de algo novo na sua vida? É como eu disse, não é vergonha nenhuma falar que está precisando. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha. Não,
Deus, se eu falar que eu estou precisando de algo novo, que fulano que vai achar de mim? Ai meu Deus, eu não quero nem saber quem está do meu lado. Eu quero é Cristo, eu quero Jesus, eu quero é Deus, eu quero nem saber. Amém, queridos? Feche seus olhos nessa noite, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração aqui neste lugar. Graças a Deus. Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele passeia, ele toca, ele influencia os nossos pensamentos. O Espírito Santo nos aconselha, ele nos guia, ele nos ensina. Esse é o Espírito Santo, ele que guia a igreja hoje. O Espírito Santo não é um carrasco, ele é um Deus de amor. É um Deus de amor. E o Espírito Santo não está aqui para te condenar, te apontar o dedo. Ele está aqui para te proteger do mundão. Ele está aqui para te tirar dessa vida que você está passando diante de hoje. Graças a Deus. O Espírito Santo está neste lugar, não tenha dúvida. Ele está neste lugar. Seu coração está ardendo, não é à toa, porque eu fui lá e meu coração ardeu. Não é isso. É o Espírito Santo que está te tocando aqui nessa noite. Graças a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Eu quero que você que está aqui nessa noite, cansado, debilitado, talvez você ouviu essa palavra e falou assim: oh meu Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero esse Espírito Santo que Ele está falando aí na minha vida. Talvez você está aqui derrotado, talvez você já foi da igreja e de repente você se desviou, hoje não é mais da igreja, mas a partir de hoje você será em nome de Jesus. Depende de você. Aleluias. Eu gostaria que você que quer receber essa oração especial aqui neste lugar, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, desse um sinal para mim, para que a gente possa orar por você. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Oh, meu Deus, como é que eu estou? Não. Quem está te chamando é o Espírito Santo de Deus. Glória. Talvez sua vida está uma ruína, talvez sua vida está terrível, talvez tem coisas terríveis acontecendo na sua vida, talvez você está cometendo coisas que não cabe nem a gente falar aqui na frente, mas o Espírito Santo te entende, ainda que ninguém te entende, Deus te entende, em nome de Jesus. Graças a Deus. Levante uma das suas mãos assim. Eu quero ver você, aleluia. Eu quero ver essa pessoa que está passando por esses problemas difíceis. Nós temos ali, Deus te abençoe em nome de Jesus. Temos outra pessoa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos outra pessoa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar neste lugar, aleluia. Temos várias pessoas com